Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui da construção do rig para nosso personagem do robô, né, para o exercício da disciplina de 2D digital. Então eu tô com o personagem aqui aberto, né, na tela, né. Bom, no caso do modelo aqui que eu construí, né, é importante a gente atentar algumas questões sobre a estrutura do personagem, né, as peças, né. Bom, eu optei aqui no meu modelo, né, de separar cada elemento, né, em um objeto Giz Pencil individual, né. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem a perna, né, a pontinha da perna, né, que eu nomeei aqui PA1, PA1002, a PA2, a PA001, né, que é a extremidade, né, a perna 3, que está lá atrás, e a perna 2, né, o pescoço individualmente, né, o corpo, né, aqui como uma peça individual, né, separada do pescoço, inclusive, né, o olho, né, e a cabeça são elementos que estão dentro do mesmo objeto, tá? Essa foi a opção aqui do meu modelo. Bom, outra questão, né, é a gente ordenar, né, essas peças, né, no ambiente 3D, né? E de que forma a gente consegue fazer isso, né, para um modelo, né, de personagem 2D digital, né? A gente tem que partir do princípio de camadas, né, onde os elementos que estão à frente eles devem estar sobre os elementos que estão por trás, né? Então, por exemplo, essa perna P1 ela está sobre o corpo, né? E essa relação aqui de posição dos objetos no Blender, ela não está diretamente relacionada à ordem dos elementos aqui na minha Scena Collection, né? No meu painel de outline, né? Essa ordenação aqui desses elementos, né? Desses objetos Giz Pencil, eu distribuo, né, de acordo com o meu ambiente 3D, né? Quando eu rotaciono aqui, ó, lateralmente, a gente pode perceber, né, que um objeto está à frente do outro, né? Essa é a primeira organização, né? Então, para eu ordenar, né, a partir do momento que eu crio meus objetos, né, eu devo selecionar o objeto, né, lembrando no Object Mode, né, e com por exemplo, o seletor aqui de Transform, né, que eu selecionei aqui, ó, Transform, eu vou, né, clicando aqui no eixo específico, né, vamos, por exemplo, aqui pegar a perna, né, nós temos aqui o eixo Y, Z e X, né, igual aqui está representado na minha representação global, né. Então basta eu clicar aqui no eixo específico, a cor vai ficar um pouquinho mais intensa, eu clico, seguro e arrasto, né. Então com isso eu consigo distribuir, né. Se vocês quiserem até travar a visão aqui na lateral, basta vocês pressionarem aqui no ícone X, né, nessa bolinha X aqui, nessa representação aqui, né, aí você vai visualizar ali os objetos distribuídos, né, de acordo com a necessidade da estrutura do personagem, né. Então a perna tem que estar na frente, por exemplo, a perna de trás aqui, ó, que é a P2, deixa eu ver, a P2 aqui, ó, ela tá ligeiramente para trás, tirando como ponto de referência que eu estou olhando, né, daqui para cá, né, da direita da minha tela para a esquerda, né, e aí a gente vai distribuindo aqui os objetos de acordo com a posição que eles devem estar
distribuídos na estrutura do personagem, né? Por exemplo, aqui uma coisa interessante é o pescoço, né? O pescoço, né, ele está entre a parte da frente, né, do objeto do corpo, né? O objeto do corpo está aqui, ó, tem o corpo frontal, né, e tem uma parte de trás aqui também, né? Isso dentro do mesmo objeto. Aí eu vou explicar a diferença dessa organização aqui, desse objeto, né, desse objeto do corpo, em relação a esses demais aqui, as demais peças, né? Por exemplo, as pernas, né? A ponta da perna, o pescoço, o olho, né? Então é isso. Isso é um outro ponto que vocês devem atentar, né? Lembrando que eu estou aqui no modo de objeto, né? E aí, uma outra questão muito importante é a origem das peças, né? Então, vou voltando aqui na perna do meu personagem, né? Veja que eu tenho aqui uma bolinha laranjada, né? Que isso representa o centro ou o pivô, né, do objeto, né? Então, por exemplo, ao desenhar essa peça aqui, ó, né, o que acontece? Eu planejei, né, esse ponto central aqui, ó, nesse ponto da peça. Por quê? Né? Por que eu fiz isso? Porque ao rotacionar a perna, né, ele vai rotacionar a partir do eixo de referência, que é esse ponto laranja. Então, eu vou pressionar R aqui para rotacionar, que é uma tecla de atalho para rotação, né? E a gente vê que ele vai rotacionar de acordo com a estrutura, né, de movimento que eu planejei para esse personagem, né? A mesma coisa, por exemplo, né, o pescoço, né? O pescoço aqui, ó, eu coloquei o pivô bem aqui, né? Então, se eu quiser rotacionar ele, ó, ele vai rotacionar em função ali do pivô, né? A mesma coisa que eu faço pro corpo, né? O corpo aqui do meu personagem tá com o pivô no centro. Eu posso mudar o pivô de cada objeto, né, da seguinte maneira, né? Eu estou aqui no modo de objeto, né? Por exemplo, vou pegar o corpo, eu quero passar o meu pivô para cá, ó, mais ou menos onde que é a cintura do meu personagem, onde que eu quero que ele mova. Eu não quero que ele mova aqui, né? Então, para eu mudar esse pivô, o que eu faço, né? Eu vou pegar uma maneira bem mais rápida e simples, tá? Eu vou entrar no modo de edição, né? Estou aqui no modo de edição do meu objeto, né? Veja que aqui agora eu consigo selecionar os vértices, né? Eu vou pressionar A, né? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele não selecionou tudo. Ah, tá. Aí eu tenho que vir aqui nas minhas camadas, né? Veja que eu separei o meu corpo aqui, ó, em linhas, corpo traço, corpo e corpo traseira. Esse aqui, ó, é a ordem com que os objetos aparecem, né, pensando em camadas, né? Então, por exemplo, as linhas estão por cima, depois vem o corpo trás, né, que é essa pecinha aqui, ó, essa lateral aqui que eu separei, né? E por que eu separei ela? Para que o pescoço, na hora que ele inclinar para frente, essa peça não ficar na frente do pescoço, né? Outro objeto que eu coloquei aqui é o corpo, né? Que na realidade é a parte da frente, é o preenchimento, o círculo da frente, né? E o corpo de trás, que é a peça traseira ali, ó, é o círculo traseiro, né? Que me dá o efeito de fundo aqui, né? Em relação ao pescoço, né? E aí, ó, eu vou destravar todos eles aqui, né? Porque eu estava com 3 camadas travadas. Vou selecionar tudo pressionando A, né? Ou por seleção diária, que é B, né? E olha só, veja que o meu pivô está aqui, ó. Com a ferramenta de transformar, eu vou deslocar aqui, ó, os meus vértices para cima, né? Veja que o pivô mantém aqui no lugar, né? Feito isso, né? Eu vou voltar no modo de objeto, né? E posicionar aqui o meu personagem novamente no lugar de origem dele, né? Aí eu rotacionar, ó, eu consigo agora rotacionar o corpo do meu personagem a partir da cintura, né? A mesma coisa aqui para o cano de descarga, né? Ó, eu coloquei o pivô aqui porque eu pretendo fazer com que ele rotacione aqui, né?
Então, é isso, tá? Agora, uma outra coisa aqui, né? Veja que o pescoço aqui do meu personagem, né? Ele tá entre, né, o mesmo objeto do corpo, né? Por que o Blender está entendendo essa estrutura, né? Aqui, quando a gente vai criar uma peça no Giz Pencil, né? Aqui embaixo, ó, nas propriedades do Giz Pencil, né? A gente tem uma opção que chama 2D Layer. 2D, ou seja, uma visão em camadas de 2D, né? Só que no caso do corpo, né, se eu desmarcar essa opção aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ela vai considerar, né, apesar de eu ter aqui as peças em sanduíche, né, a parte de trás do corpo e a frente entre o pescoço, ele vai entender que o Giz Pencil do corpo do robô é uma peça separada das demais, né? Separada não, ele vai considerar uma visão de sobreposição, né? De uma peça individual sobre outra, né? Então, para que o Blender entenda que essa configuração desse corpo ele tem que levar em conta o ambiente 3D, eu tenho que mudar isso aqui para 3D Location, né? E aí ele vai entender que a leitura visual, né, do pescoço em relação ao corpo deve se referenciar a partir do ambiente 3D, né, que é o ambiente 3D aqui. Tá? Bom, esses são os pontos, né, que a gente deve atentar aqui para a construção do nosso personagem, né? Eu não vou ficar falando muito mais disso, né, porque a gente já falou sobre construção das peças, né? Então agora a gente vai criar o nosso esqueleto, né? A partir dessa configuração aqui, né? Então eu vou começar do zero, né? Primeira coisa, a gente vai adicionar um osso, né? Vou pressionar aqui Shift A, ou vocês vêm aqui na opção adicionar, né? Vou pressionar a tecla de atalho Shift A, né? Vai me aparecer um menu de opções e vou selecionar armadura, né? Veja que apareceu aqui um objeto, né? De um osso, né? Com esse formato aqui, né? E aí ele inseriu aqui no meu painel de objetos um objeto chamado armadura, né? A armadura é um esqueleto, né? Então esse primeiro objeto aqui, né? Eu consigo movê-lo, né? Ele tem também as características de modo de objeto, modo de edição e modo de pose, né? O modo de pose é o modo em que a gente usa para animar, né? Ou adicionar restrições, né? Ao osso, né? Eu vou mostrar aqui como a gente edita o osso, né? Então, por exemplo, adicionei esse osso aqui, né? Lembrando, travem a sua visão na visão frontal Y, né? E ortogonal aqui, ó. Essa opção aqui, ao invés de ser em perspectiva, né? Mantenha a visão na perspectiva para que a gente não cause rotações indevidas nos ossos, né? Ou deslocamentos indevidos. Então mantenha aqui na visão ortogonal, trava na visão frontal, no meu caso aqui é Y, né? E aí acrescentei o osso, agora eu vou editar ele, né? Então para editar esse osso, né, a gente vai pressionar Tab, né? Ou você vem aqui e muda o modo, né? Modo de edição, né? E aí a gente pode perceber que a gente tem 3 elementos aqui nesse osso, né? Que é a base, que é essa bolinha aqui, né? Que geralmente é a parte inicial do osso, né? O corpo, né? Que é essa forma geométrica em destaque amarelo, e a cabeça, né? Ou a parte superior, né? Que me permite, né? Eu alterar o tamanho do osso, né? Fazer uma rotação aqui e tal. Lembrando que isso esse processo é no modo de edição, tá? Bom, a gente criou o osso, né? O primeiro osso, né? Aqui, já no meu painel de propriedades, aparece as características da armadura, né?
Então aqui eu tenho a forma de visualização, né, do osso, né? E aqui a gente pode colocar algumas opções, né? Nome, é sempre importante a gente deixar os nomes visíveis, tá? E aqui, ó, no Viewplay de Sport, né? In front, né? Por que essa opção aqui é importante? Porque é o seguinte, veja que o meu osso aqui, ó, ele não está exatamente em cima da figura, né? Mas eu quero colocar ele em cima da figura, né? Então eu vou colocar aqui na visão de X, né? E vou colocar ele, vou lá no modo de objeto e vou colocar ele mais ou menos aqui no centro do meu personagem, né? E o In Front permite que a gente visualize os ossos independente da posição que tiver esse osso. Esse osso pode estar atrás de uma figura, né? De uma peça aqui do meu robô, né? Então se eu desmarcar aqui, ó, você veja que ela desaparece. Então deixa ela marcada, né? Os nomes visíveis, né? E aí com esse primeiro osso aqui, né? A gente vai posicioná-lo. Eu vou posicioná-lo aqui, ó, mais ou menos aqui na parte de trás do robô, né? Bom, outra coisa que eu gosto de fazer, né, eu curto muito a representação dos ossos, né? Tem formas de você exibir o osso, né? Então aqui o padrão é o octaedro, né? A gente tem o stick, né, que é esse palitinho, né? Ele fica com esse formato de palitinho. O bibone, né, que ele fica nesse formato de cubo, é o formato que eu mais gosto de usar, né? Deixa eu ver aqui, tem outros, envelope, né? E wire, né, que é só uma linhazinha mais fina, né? Então eu vou colocar aqui no bibone, né, que é o formato que eu gosto de trabalhar, tá? Bom, aí outra coisa, né, eu gosto de no bibone ele me dá essa opção aqui, ó, né? Eu tenho aqui a configuração da armadura, aí eu vou na mais específica, que é do osso, né? Então para eu ir na mais específica do osso, eu tenho que estar com o osso selecionado, né? Vou aqui no osso e aqui, ó, ele me permite segmentar, né? Criar segmentos para esse osso, sem ter que criar ossos adicionais, né? No caso desse primeiro osso aqui, eu vou manter a configuração 1, né? O display size, eu vou diminuir um pouquinho, né? Porque eu tô achando que ele tá um pouco grosso demais, né? Vou colocar aqui 0.3, né? Aqui também eu vou colocar 0.3, né? E aí eu tenho um osso mais fino aqui, né? Novamente eu vou entrar no modo de edição, né? E aí a gente vai perceber, né, que os ossos, né, a gente segue uma hierarquia, né? Eu vou dar nome a esse osso, né, aqui no painel de propriedades. Eu vou lá no osso, aqui está escrito aqui, ó, o nome do osso aqui em cima, né? Vou colocá-lo como master, né? Eu vou colocar em maiúsculo, porque aí fica melhor para ver, tá? Master. E olha só, no modo de edição, eu vou fazer uma cópia desse osso, né, para eu criar a primeira peça o segundo osso do nosso personagem, né, que vai se chamar cintura, né, que eu vou criar aqui para mover o corpo do meu personagem a priori, né. Então o que eu vou fazer? A gente pode fazer uma cópia direta, né? Eu vou vir aqui, ó, Shift D, né? Faço uma cópia, né? Essa é uma opção, tá? Mas eu vou preferir aqui fazer o seguinte: eu vou selecionar a ponta superior, vou pressionar E para extrusão, né? E criar um novo osso a partir do master, né? Veja que ele tem ele tem uma transformação livre, né? Só que eu quero travar ele no eixo Z, então eu vou pressionar Z, né? E crio aqui o meu segundo osso, né? E aí eu vou dar o nome para ele de cintura, né? Olha só, ao entrar no modo de pose, né, a gente agora tem uma hierarquia, porque eu criei um osso a partir do mestre, né? Então, ao entrar no modo de pose,
Ao rotacionar o master pressionando R, né, a cintura acompanha, né? Ao selecionar a cintura, veja que o master se mantém, né? Então essa aqui é a ideia de hierarquia, né? Então a cintura é o osso filho do master, que é o osso pai, né? Bom, então voltando aqui no modo de edição, né? Voltando aqui no modo de edição, deixa eu salvar, né? Eu vou pegar essa cintura e colocar ela aqui no centro do meu personagem, né? Então, para isso, eu vou tirar ele da posição original e colocar lá. Só que eu tenho que desconectar em relação ao master. Então, eu vou fazer Alt P, eu vou desconectar o bone e não vou limpar o parentesco, tá? Eu vou desconectar o osso. Vou colocar ele mais ou menos aqui, né? Vou subir ele um pouquinho mais. Veja que eu estou usando aqui o transform para manter aqui alinhado, né, em relação ao master, tá? É importante que vocês trabalhem com esses eixos aqui, tá? Usando a opção de transform, para vocês não acidentalmente rotacionar o osso, tá? Feito aqui a cintura, né? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Eu vou agora virar ele para baixo, né? Por quê? Porque eu quero que o meu personagem ele dá um movimento de rebolar, né? Vou mostrar para vocês por quê. Vou voltar aqui no modo de pose, né? Ao clicar nele, ó, eu quero que ele rebole aqui, ó, a parte de baixo que se mova, né? Que mova em relação à parte de cima, né? Voltando no modo de edição, né? A gente colocar ele um pouquinho mais embaixo aqui, né? Pra gente brincar mais com a questão da cintura, né? Levantar aqui um pouco, né? Veja que no modo de edição você consegue mexer tanto nas duas extremidades, né? Beleza, feito isso, né? Agora eu vou criar aqui as pernas, né? Então eu vou seguir na hierarquia, o master vai para a cintura, que vai para a ponta da cintura. Agora eu vou fazer uma nova extrusão, né? Aliás, vou fazer diferente agora, né? Vamos fazer de um modo diferente. Eu vou clicar aqui na cintura, vou pressionar Shift D, né? E vou colocar ele mais ou menos aqui no centro da perna, né? Vou criar agora a primeira perna, né? Veja que nesse caso, né? Lembrando, nota de edição, né? Veja que nesse caso a cintura 001 está linkada ao master, né? Então, mas eu não quero esse tipo de hierarquia. Eu quero que a cintura seja filho, a cintura 001 seja filho da cintura. Mas eu vou mudar o nome desse aqui, vou chamar de P1, né? P1, né? Ó, já mudou o nome aqui. Eu vou setar ele aqui para a posição aqui da perna, né? Pensando que ele vai mover essa peça aqui, né? E aí eu vou tirar o parentesco em relação ao master, né? Então eu vou selecionar ele, o osso, né? Alt P, vou limpar o parentesco, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para a extremidade do P1, né? Eu vou fazer aliás, vou agora criar o segundo osso aqui da perna. Vou selecionar essa ponta do P1 aqui, a ponta superior do P1, vou fazer uma extrusão, epa, deu um problema aqui, extrusão, né, e vou colocar até aqui, né? Então eu tenho uma hierarquia aqui separada da minha cintura, né? Veja só, tá ali P1001, vou deixar esse nome, né? E aí, agora eu tenho que linkar esse aqui, ser filho da cintura, né? Então, como é que eu faço isso, né? Para fazer essa hierarquia, eu vou selecionar primeiro o filho, que é o P1, Shift, vou clicar na cintura, né? E pressionar Ctrl P, aí eu vou manter separado, eu vou criar o parentesco, mas manter separado, eu não vou conectar, né? Keep Offset, né? Então, olha só, criei aqui a minha perna, né? A cintura, a perna, né? E o pezinho aqui. Agora, eu vou criar um outro osso aqui, que eu vou chamar de controle, né? A partir do P1 aqui, 001. Então, eu vou fazer uma extrusão, né? Vou travar aqui no eixo X, né? E vou chamar ele de controle P1,
controle P1, né? Deixa eu colocar um underline aqui para a gente poder entender melhor. Beleza, e aí eu vou desconectar esse osso. Alt P, vou limpar o parentesco. Mais na frente eu vou explicar por que eu estou desconectando esse osso aqui, né? Porque ele vai ser um osso de controle da perna, né? Bom, feito isso, né? Agora eu vou criar as demais pernas, né? Eu vou selecionar aqui P1, Shift P1001 e controle P1. Vou pressionar Shift D, né? Vou arrastar em X, pressionar X e vou colocar ele para criar aqui a minha perna 2, que eu vou chamar essa da frente aqui, né? Aí eu vou agora selecionando os extremos aqui da perna, né? Os extremos de cada osso e vou posicionar aqui no lugar que eu acho que vai ficar legal para essa perna da frente, né? Aí vou nomear, né? Vou chamar ela de P2, né? A coxa aqui vou chamar de P2, a canela, né? Vou chamar de P2.001, né? E o controle P2, né? Veja que eu fiz uma cópia ali para agilizar o processo. Veja que o parentesco aqui se manteve com a cintura, né? E agora eu vou criar para a perna do fundo aqui, ó. Então vou pegar aqui a própria P2 aqui, né? Selecionar tudo, Shift D, fazer a cópia, né? Shift D, né? Dar um ESC aqui e vou posicionar aqui mais ou menos na posição aqui do que seria a perna 2, né? Peraí, deixa eu voltar aqui porque tá difícil de editar aqui. Mexer um pouquinho mais para cá. Olha só, eu não consigo ver aqui a minha perna de trás, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no modo de aramado, né? Bem que o aramado aqui não está mostrando a perna de trás. Então nós vamos fazer outra coisa. Eu vou voltar aqui no modo de render. Vou voltar aqui. Vou selecionar aqui o corpo, né? Vou entrar aqui no modo de... Espera aí, deixa eu sair do modo de edição do esqueleto, né? Selecionar o corpo. Vou vir aqui no Guise Pencil, né? Aliás, vou no material, né? E vou desabilitar aqui no material o preenchimento, né? Só para eu poder ver aqui a perna de trás, cinza escuro, fio. Aí tá aí, pronto. Veja que nos materiais eu desabilitei o fio. Depois você tem que ir lá e habilitar de novo, né? Então vou voltar aqui no esqueleto, estou no modo de objeto, vou pressionar Tab para entrar no modo de edição do esqueleto, né? E vou aqui posicionar o meu osso em relação à perna de trás, né? Os objetos são idênticos, tá? As três pernas são idênticas em termos de tamanho, tá? Vou colocar o controle, vou renomear, né? Aqui, controle. Vamos voltar aqui nos ossos, né? Vou chamar esse aqui de controle P3. Né? Essa canela aqui vai se chamar P3001. Importante nomear criar um padrão de nomes, né, para os objetos, né, senão você fica perdido, né? E aí tá, criei as três pernas, né? Agora, né, veja que vou exibir aqui meu esqueleto aqui no ambiente 3D, né? Veja que eles estão alinhados aqui em relação ao eixo Z, tá? Isso é importante, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que eu falo para travar aqui no eixo Y, né? Você ficar sempre no eixo Y e sempre fazendo cópias, né? Para você manter a ordem, né? De criação dos ossos, sem correr o risco de rotacionar, tá? Voltando lá no modo de pose, né?
voltando aqui no modo de pose, né, a gente pode perceber a hierarquia funcionando, né? Vou rotacionar aqui a cintura, né? Veja que as pernas seguem, né? As pernas em si estão funcionando, né? Veja que os controles não seguem porque eles estão desparenteados, né? E o master aqui leva todo mundo, né? Então agora o próximo osso que a gente vai criar é o pescoço, né? Então vou mais uma vez, vou partir da cintura, vou entrar no modo de edição, aqui na ponta superior aqui, aliás, vou pegar aqui a cintura, vou pressionar aqui na ponta extrema, né? Então vou pressionar ele aqui, vou fazer uma cópia, Shift D, né? Vou travar em Z, colocar ele aqui em cima, né? Eu vou inverter aqui para cima, né? Porque o meu osso estava virado para trás. A ordem, a direção do osso, caso vocês tenham dúvida em relação ao B-bone, né? Vocês podem vir aqui, ó, e lá no painel na caracterização do osso, vocês podem voltar para o octaedro, né? Porque o octaedro a gente consegue ver a posição correta dos ossos, né? Porque você vê que esse aqui está virado para baixo, né? Mas o pescoço eu quero ele virado para cima. Por quê? Porque eu quero rotacionar ele em relação a esse ponto aqui, ó, né? Então eu vou colocar aqui o meu osso lá em cima, né? Eu vou voltar aqui no B-bone, né? Vou jogar ele um pouquinho para trás aqui, né? Para ele ficar bem em cima do pescoço, né? Mais ou menos aqui, né? Descer aqui, né? Deixa eu tirar o preenchimento do olho, né? Deixa eu voltar aqui no modo de objeto, selecionar o osso, material vermelho, tá. Aí a gente tem aqui mais ou menos a visão aqui do osso, né? Ok, agora eu vou fazer, né, uma outra coisa aqui, que é subdividir o meu osso da cintura, né? Eu posso usar né, e fazer várias subdivisões, mas o ideal, né? Aliás, não vou fazer, esqueci de um outro aqui, ó. Primeiro eu vou criar um osso aqui embaixo que chama controle do pescoço, tá? Vou colocar ele aqui, esqueci dessa informação, tá? Vou lá no nome do osso, né? Vou controle pescoço, desculpa, né? Deixa eu colocar pescoço em minúsculo, pescoco, tá? Lembrando que também é importante evitar acentos, tá? Né? Pontos, acentos, né? Para não dar problema, tá? Na hora de nomear, né? Vou pressionar Enter aqui. Vou salvar aqui, que eu já estou vendo que meu computador tá dando umas agarradas, né? Beleza, agora eu vou criar o osso do pescoço, né? Vou fazer uma extrusão, pressionando E, puxo para cima, travo em Z. Eu vou criar aqui a subdivisão, né? Aliás, vou criar o osso inteiro aqui, até mais ou menos nessa posição. E aí, ó, eu vou pressionar aqui com o botão direito e subdividir, né? Criei, ó, vamos lá, selecionei, botão direito, vai aparecer um painel, vou escolher a opção subdividir, né? Ok, feito isso, né? Eu vou agora fazer o seguinte, veja que como eu fiz uma cópia desse controle aqui a partir da cintura, eu vejo que ele está parenteado com o master, né? Só que eu quero que ele esteja parenteado com a cintura e não com o master, né? Porque se eu mexer a cintura, né? Se eu mexer a cintura, eu quero que o pescoço vá junto, né? Então, eu vou selecionar o controle do pescoço, pressionar Alt P, limpar o parentesco e agora fazer o parentesco com a cintura. Vou selecionar o filho, controle do pescoço, Shift, cintura, Ctrl P, Keep Offset, né? Veja que a linhazinha pontilhada aqui me mostra o novo parentesco, né? Agora, né, vamos criar o osso da cabeça, né? Então, vou fazer aqui, selecionei no topo do pescoço, né? Vou fazer uma extrusão, pressionar Z, né? Vou até fazer um pouquinho maior aqui, né? E chamá-lo de cabeça, né?
aqui eu vou chamar de os ossos do pescoço aqui, né? Vou chamar de pescoço, pescoço 01, né? E pescoço 02, né? Beleza, feito isso, né? Vamos agora fazer um controle para o olho, né? Aqui do olho, né? Então vou fazer uma cópia da cabeça, né? Shift D, né? Vou manter aqui na mesma posição, né? Vou diminuir aqui um pouquinho a cabeça, aliás, vou diminuir a cabeça. Os dois estão em cima um do outro. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Tá, enfim, vou pegar aqui a cabeça, né? Vou chamar a cabeça de olho, né? E a cabeça 001 eu tiro aqui o 001, né? Selecionei a cabeça, eu vou lá nas características do bone, né? Que tá aqui, né? Da cabeça, aliás, do olho, né? E vou aumentar aqui a espessura, né? Vou colocar 009, né? Que esse aqui é o olho, né? E aí, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui no modo de edição, no modo de pose, para verificar como é que está a minha hierarquia, né? Ó, cintura, né? Cintura leva o personagem inteiro, né? O master leva todo mundo, né? Exceto os controles, né? Os controles dos pés, né? E aí aqui, ó, a cabeça, né? O olho tem que acompanhar a cabeça, né? Aqui ambos acompanham o pescoço, né? Mas a cabeça tem que ser acompanhada aqui o olho tem que acompanhar a cabeça. Então, o que acontece aqui? Essa aqui possivelmente é o parentesco. Então, eu vou desparentear o olho, né? Alt P, limpar o parentesco, e vou parentear aí com a cabeça. Então, vou selecionar o olho, Shift, cabeça e Ctrl P, né? Keep Offset. Opa. Ctrl P, Keep Offset, né? Eu cliquei lá no Connect, então o olho foi lá para cima, né? Bom, agora a gente tem aqui um controlador da cabeça, um controlador do olho, e agora eu vou criar um controle para a pálpebra superior, a pálpebra inferior e a pupila, né? Então, vou fazer aqui uma cópia do olho, Shift D, né? Vou desparentear ele aqui, Alt P, né? Vou diminuir a espessura dele aqui para 0.3. Eu vou colocar até menor aqui, 0.2, 0.02 e 0.02, né? Aí eu vou chamar esse aqui, deixa eu até diminuir o tamanho dele, lembrando que eu estou fazendo isso tudo no modo de edição, tá? Você não trabalha no modo de pose, tá? Vou fazer 3 cópias aqui desse olho, Shift D, né? Vou pressionar Z aqui para travar, Shift D, vou pressionar aqui Z para travar, né? E vou selecionar todos eles, vou pressionar B, né? Vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo, né? Mais ou menos alinhado aqui com o olho, né? Aí vou nomeá-los aqui, ó. Então esse aqui eu vou chamar de pálpebra, pálpebra superior, né? Esse aqui eu vou chamar de pupila, né? E esse aqui de pálpebra inferior. Opa, quero colocar de minúsculo aqui, inferior, tá? É a pupila, né? Vou dar nome aqui maiúsculo, tá? Deixa, eita, pupila, tá? Ok, e aí eu vou parentear a pálpebra com o olho, né? Filho, o olho, com pai,
né? Ctrl P, Keep Offset, né? Shift com o olho, Ctrl P, Keep Offset, Shift Ctrl P, Keep Offset. Vou salvar, né? Sempre salve os arquivos, né? E aí agora a gente vai criar um outro osso aqui, né? Eu vou criar aqui com Shift A. Opa. Ctrl Z. Shift A. Aí ele criou aqui embaixo, né? Vou criar um outro osso aqui. Ele criou direto porque eu estou no modo de edição, né? Então a única coisa que ele pode criar é ossos, né? Então vou colocar esse osso aqui, né, para controlar esses dois canos de descarga. Vou chamar ele de descarga, né? E vou aqui no controle dele, eu vou pôr 0.9, né? 0.9 não, 0.3, 0.3, né? Tá. E aí eu vou criar um controle para esse cano de descarga. Eu vou fazer uma extrusão, né? Pode ser que vou escrever aqui controle underline descarga, né? Eita, deixa eu padronizar aqui, controle traço descarga, né? E vou desconectar ele da minha descarga, Alt P, Clear Parent, que é o mesmo procedimento que eu fiz com os pés aqui, né? Ok, feito isso, né? Tá tudo parenteado, exceto o cano aqui, né? Esse aqui também eu vou conectar com a cintura, né? Porque ao mover a cintura, ele tem que mover o cano, o pescoço e a cabeça, né? Então, selecionei a descarga, Shift, Ctrl P, aliás, Shift, cintura, Ctrl P, Keep Offset, né? Então, agora vamos testar lá o geral da nossa, no nosso Pose Mode, né? Então, ó, o Master leva todo mundo, exceto os controles, né? E aí, a cintura, né, leva o personagem, né? Também sem os controles, né? A gente vai ver mais para frente a diferença do Master para a cintura, né? E aí, o controle do pescoço, né? O pescocinho aqui, né? Pescoço 2, né? Então, o olho, né? A cabeça, né, também pode mover aqui independente, né, do pescoço. Eu posso criar aqui uma hierarquia direta, mas eu prefiro manter desconectada. As pálpebras seguem, né, e os pés aqui funcionando perfeitamente, né? Então, vou salvar, né? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é o pescoço, né? Porque eu quero que esse pescoço meu ele se mova em formato de mangueira, né? Então, uma das vantagens aqui do Bebone é o seguinte, né? Eu posso fazer segmentos, né? Eu já mostrei ali no Master, né? Então, aqui no pescoço, eu vou criar 5 segmentos, né? Lembrando que o pescoço está selecionado, aqui não necessariamente precisa estar no modo de edição. E aqui o pescoço 1, a mesma coisa. Eu vou criar 5 segmentos aqui, né? Se vocês quiserem criar mais 6 tal, mas eu acho que mais do que isso não é suficiente, não é necessário, né? Então, ao rotacionar aqui o pescoço, né, a gente já pode perceber que ele dá uma ligeira curvatura, ó. Então ele fica mais interessante para o nosso pescoço, tá? Bom, feito isso, né, agora a gente vai fazer, né, veja que os nomes estão lá bonitinhos, né? A gente vai fazer agora, a gente vai adicionar, né, alguns constraints, né? Então, o que são esses constraints, né? São setagens no nosso personagem, nos ossos, para facilitar o processo de animação, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente vai fazer o que a gente chama de cinemática inversa. O que é isso, né? Aqui, ó, quando eu movo o meu osso da perna, né? Veja que o P1 acompanha, né, o P1001, né, acompanha a minha movimento do P1, né? Então, eu tenho aqui, nesse caso, o que a gente chama de cinemática direta, né?
ou seja, eu posso controlar individualmente, né? Só que aí a gente tem a opção, né, de criar o que a gente chama de cinemática inversa, ou seja, eu consigo controlar a perna a partir do controle, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar aqui o P1, onde eu vou aplicar a minha cinemática inversa, né? Eu venho aqui embaixo, ó, abaixo do osso eu tenho aqui uma configuração, né? Adicionar Bone Constraint, né? E aí eu tenho uma série de constraints para o meu osso, né? Lembrando, a gente faz isso no modo de pose, tá? Então, se vocês estiverem no modo de edição, essa opção aqui não vai aparecer para vocês, né? Então, selecionei P1, vou lá no Bone Constraint, adicionar Bone Constraint, e eu vou vir aqui, ó, nessa opção cinemática inverso, ou Inverse Kinematics, né? Veja que o meu osso, ele ficou laranja, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui, né? Selecionado, a gente vai dizer o que deve acontecer, né? Então, qual que é o target? O target é o meu esqueleto, ou a minha armadura, né? Então, eu posso vir aqui no conta-gotas, selecionar qualquer osso aqui, ele vai adicionar aqui a armadura, né? E o osso que controla o meu P1, né? Que vai ser o controle P1. Então, vou procurar ele aqui, ó. Controle P1, né? E aí, agora, veja que eu preciso dizer para ele qual que é o prolongamento da minha hierarquia que esse osso controle vai controlar. Porque se eu mover aqui, ó, eu controlo tudo, né? Por quê? Porque ele está considerando a cadeia que vai vir aqui, ó, do P1, P2, cintura e master, né? Quero que ele faça o controle apenas do P1, 001, P1, tá? Então, lá nas configurações, né, vou selecionar o osso aqui, né? Eu vou aqui, ó, nessa opção prolongamento, né, chain length, né, eu vou colocar 2. Por quê? Porque eu vou considerar o P1 e o P2 como a minha cadeia de controle dessa cinemática inversa. Veja que tem uma linha amarela aqui, né, mostrando o prolongamento dessa cinemática inversa. Se eu coloco, deixa eu ver aqui, se eu coloco 0, deixa eu só tirar os nomes aqui, ele vai considerar o master aqui, ele não está mostrando, né, não sei porquê, né, mas voltando lá, né, só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui o prolongamento da minha cinemática inversa 2, né, e agora ao clicar no controle P1, né, veja que eu agora consigo fazer, né, o controle da minha perna apenas mexendo no controle P1, tá? Eu vou fazer isso para os demais objetos aqui, a perna 3 e a perna 4, né, e eu volto já já, peraí.